Olá, neste vídeo nós vamos apresentar o projeto Detecção de Sinais de Libras, uma proposta de auxílio ao atendimento hospitalar. Projeto desenvolvido por Brian Maia e Matheus Edviges. Como motivação, nós temos, primeiro, o auxílio na comunicação entre surdos e ouvintes e também a carência de aplicativos que façam uma detecção dos sinais de Libras em tempo real. Nós notamos que no mercado já existem opções que fazem a tradução do português para a Libras, por exemplo, o aplicativo HandTalk, que utiliza um boneco 3D que mostra o sinal em Libras a partir de uma palavra em português. Mas nós não encontramos um aplicativo que faça o que nós estamos propondo. Além disso, nós notamos que tecnologias assistivas, elas são muito importantes para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência e são fundamentais para trabalhar com inclusão social. E por fim, uma outra motivação para o nosso trabalho é que a Libras, é uma barreira para muitos profissionais da área de saúde, principalmente quando falamos em atendimento de urgência ou até mesmo atendimentos mais rotineiros. Observando a grade do curso de Engenharia Computacional, nós notamos que muitas disciplinas foram importantes para o desenvolvimento do nosso projeto. Então, nós deixamos essa lista com 8 disciplinas que estão na grade do curso e que foram usadas para desenvolver o trabalho. Em relação ao nosso banco de imagens, a gente fez a captura das imagens a partir da webcam e cada sinal possui, na maioria, 40 imagens com determinadas variações. Sendo que a gente fez a captura de 20 imagens para cada indivíduo. Lembrando que, atualmente, nosso banco de imagens conta com apenas 2 indivíduos. Então, nós temos, nesse caso, 2.920 imagens capturadas entre 63 classes, relacionadas a 3 categorias principais: números, ambiente hospitalar e uso geral. As imagens estão em escala de cinza e foram redimensionadas para a altura de 250 pixels, a fim de melhorar o desempenho da rede e evitar alguma distorção nas imagens. E aqui nós mostramos as 63 classes que fazem parte do nosso banco de imagens atual. Nesse caso, são 63 sinais divididos nas 3 categorias comentadas anteriormente: números, ambiente hospitalar e palavras gerais. Agora nós podemos notar exemplos de imagens que fazem parte do nosso banco de imagens atual. Na figura 1, a gente percebe o indivíduo Brian fazendo o sinal de farmácia. E a gente percebe que existe uma variação de poses para esse mesmo sinal. Na figura 2, a gente nota o indivíduo Matheus fazendo o mesmo sinal de farmácia e fazendo as mesmas variações. Um outro processo muito importante para a construção do banco de imagens é o processo de segmentação. No nosso caso, a representação dos sinais ela é delimitada por uma caixa ou um retângulo, também conhecido como um bound box, e essa delimitação das caixas ela é feita com o objetivo de identificar apenas o sinal de interesse. Ou seja, a gente evita boxes muito grandes quando é possível. E cada box recebe um rótulo que indica a palavra que está sendo representada em um determinado sinal. E esse processo é feito a partir de um software chamado Label Image. Aqui nós vemos um exemplo de segmentação utilizando o software Label Image. Então, na figura 3, a gente observa a delimitação da área representada pelo sinal de febre. Então, a gente observa que a caixa envolve apenas a mão do indivíduo. Na figura 4, a gente tem o sinal de bem. O mesmo processo, mas nesse caso, como o sinal envolve 2 mãos, a caixa se tornou maior. Em relação à implementação, nós utilizamos uma biblioteca chamada TensorFlow Object Detection e também utilizamos uma rede pré-treinada para fazer a detecção dos objetos. O nosso trabalho envolve a detecção de objetos em imagens, vídeos e também em tempo real através da webcam. Para avaliar os experimentos, nós utilizamos matrizes de confusão e também a métrica MAP, que será discutida a seguir. Além disso, o trabalho envolve a criação de um protótipo de aplicativo mobile que embarca o modelo e faz as detecções. Aqui nós temos algumas informações sobre as configurações do nosso treinamento. Então a gente tem informação sobre o nosso batch size, o número de steps, o número de épocas que foi escolhido, esse valor de 500 épocas, e aqui também nós voltamos a falar do número de imagens para o treinamento. Então nós temos 2.920 imagens de 63 classes diferentes. Nós também destacamos o uso de técnicas de data augmentation, que foram utilizadas para diversificar o dataset, o nosso banco de imagens, e aumentar virtualmente o seu número de imagens. Então a gente utilizou diversas técnicas que beneficiaram o nosso treinamento. Para avaliar o desempenho do nosso modelo, cada indivíduo capturou 63 imagens no total, sendo uma imagem para cada sinal,
que faz parte do nosso banco de imagens. Essas imagens de teste também são rotuladas, sendo possível assim avaliar a capacidade do modelo de fazer uma predição correta. E aqui nós temos duas figuras que mostram as detecções ao longo do treinamento, observando que ao final do treinamento a tendência é que as detecções se tornem melhores. Outro ponto importante é destacar que usamos a métrica MAP, uma métrica que consiste em uma média de precisão das predições entre as diferentes classes da base de imagens. Agora, partimos para a apresentação dos resultados. Para o nosso modelo, a confiança média para as imagens de teste do Brian foi de 67,73%, enquanto que para o Matheus, a confiança média foi de 85,91%. Nas duas figuras apresentadas nesse slide, pode-se observar que foram obtidas altas confianças para os sinais de fisioterapeuta, mesmo com a variação de mão dominante, pose, indivíduo e resolução da imagem, como vocês podem visualizar nas figuras 9 e 10. Neste outro exemplo, foram atingidos resultados de 99% e 100% de confiança, respectivamente, para nossas imagens, sendo importante salientar que mesmo as diferenças de nitidez e resolução das imagens de teste não afetaram o resultado da predição do sinal de mostrar, como pode ser observado nas figuras 11 e 12. E neste último exemplo de resultados satisfatórios, temos também a detecção correta do sinal de voltar para essas duas imagens. Agora, partimos para um exemplo de confusão nas detecções. Em ambas as figuras, o sinal de braço foi mostrado, mas apenas na figura 16 o sinal foi detectado corretamente. Isso pode ter ocorrido por conta das diferenças de iluminação entre as imagens, ou até mesmo pela rede não ter conseguido aprender adequadamente as principais características desse sinal. Assim, acreditamos que o aumento da quantidade de imagens desse sinal pode resolver essa e outras confusões. E como último resultado a ser avaliado, nós temos os sinais não detectados. No caso da esquerda, o sinal de zero e no caso da direita, o sinal de dor. A formulação dos diálogos é uma forma importante de avaliar como a rede de detecção desenvolvida se comportaria em situações decorrentes do atendimento hospitalar. Gostaríamos de evidenciar que algumas expressões em português como marcar consulta, aqui está, tudo bem, braço direito, entre outras, são representadas por apenas um sinal em libras. Para destacar essas expressões, optamos por sublinhá-las. Nos slides seguintes, iremos demonstrar o funcionamento do nosso modelo de detecção de sinais em vídeos com esses diálogos, e posteriormente, a detecção de sinais por meio de um protótipo de aplicativo mobile.
podemos destacar que obtivemos resultados satisfatórios para a maioria das palavras, né? Atingindo 56,26% de MAP para todas as imagens e uma média de 76,82% de confiança para cada um dos casos testados, o indivíduo Brian e o indivíduo Matheus. Os resultados insatisfatórios que conseguimos foram causados principalmente por 4 fatores: a semelhança entre sinais que representam palavras diferentes, a quantidade insuficiente de imagens de treinamento para determinados sinais, sinais que exigem bound boxes com grandes proporções, e o uso dos mesmos indivíduos tanto para treinamento quanto testes, o que pode indicar um enviesamento da rede. Temos também considerações a respeito das aplicações e dos testes. A rede conseguiu detectar muito bem os pontos de interesse e as mãos, mesmo confundindo o rótulo em alguns casos. Também tivemos, em sinais que são em movimento, eles conseguiram ser detectados corretamente nos vídeos, o que a gente achou um resultado muito legal, muito surpreendente, e que mostrou o nosso potencial de aplicação do modelo. E por último, o protótipo do aplicativo mobile demonstrou que é possível embarcar o modelo de forma simples e prática, atingindo também resultados satisfatórios. Como trabalhos futuros, podem ser trabalhados formas de mitigar possíveis enviesamentos da rede, como a diversificação dos indivíduos das imagens de treinamento, variação das condições de captura das imagens, o aumento da quantidade de imagens de sinais que estão se confundindo, aplicação de novas técnicas de pré-processamento ou alteração de parâmetros de treinamento da rede. Pode ser avaliada a possibilidade de fazer uma análise temporal ao invés de trabalhar com frame único, ou seja, num vídeo que está sendo feita uma detecção, pode ser usado mais de um frame para determinar o rótulo ideal para um sinal que está sendo mostrado. Também podem ser levantados trabalhos e requisitos relacionados a outras linguagens de sinais, a fim de se estudar e se aprofundar melhor no assunto e ver novas estratégias que são aplicadas para esse tipo de problema. Outro ponto seria a validação da aplicação por meio de teste cego, onde novos indivíduos seriam usados nas imagens de teste. E, por último, poderia ser feita a validação e criação de novos diálogos por surdos e intérpretes de Libras. Por fim, ficam aqui as nossas referências. Muito obrigado.